Abramos, amados, em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Nós vamos falar hoje sobre essa questão da igreja, ou cristão individualmente falando, e o Estado. Terminamos o capítulo 12, hoje vamos entrar no capítulo 13. Essa semana darei uma palestra num seminário coreano, e o tema é justamente este, a igreja e o Estado, uma perspectiva reformada. Então, se você quiser assistir, se ficar de repente alguma dúvida, você poderá assistir e fazer pergunta lá nessa transmissão online. Irmãos, vamos ver então Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nós vimos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, fala que o crente, ele foi transformado por Deus, pela graça de Deus, e deve então consagrar a sua vida ao Senhor. Depois nós vimos a questão dos dons espirituais. Aquele cristão que foi salvo pela graça de Deus, ele serve o corpo de Cristo. Ele vive uma vida de amor. A vida cristã é uma vida de amor, de serviço, de consagração. Depois nós vimos que Paulo fala do cristão e os inimigos, aqueles que retribuem o bem com o mal. E agora Paulo fala então das autoridades superiores, especialmente, como ele diz aqui, os magistrados, versículo 3. E essa foi uma questão muito discutida na história da igreja. A relação igreja-estado, estado-igreja. A teologia chama das esferas. A esfera da igreja, a esfera do estado. E nós vimos isso de uma forma até um pouco cansativa neste período. Qual que é a relação, qual que é o limite do estado em relação à igreja? Cabe ao estado proibir o culto? Ou definir se este é essencial ou não? Em nome da saúde, eles poderiam assumir essa prerrogativa? Foi uma discussão muito grande isso, nesses 2 anos. O Estado pode proibir a pregação, definir o limite da pregação, os contornos da pregação? Poderia o Estado
interferir na prática da igreja, dizendo isso é aceitável e isso não? Qual que é o limite? E amados irmãos, isso tudo aqui é muito perigoso. Se o Estado começar a entrar e interferir nas questões da igreja, e a igreja em relação ao Estado? Alguns parecem ter a intenção de cristianizar a cultura, impondo todas as coisas que são da fé cristã, à cultura em geral. Impondo a moralidade cristã a todos os homens. Generalizando cargos evangélicos. Qual é o limite do Estado em relação à igreja e da igreja em relação ao Estado? Na história da igreja, irmãos, basicamente tivemos 4 visões básicas. Uma delas, o erastianismo, vem de Erastus, que foi aquele teólogo que promoveu isso. O Estado controla a igreja. E ele defendia e achava que defendia isso biblicamente. O Estado aqui, a igreja aqui, e o Estado controla a igreja. É claro que isso é totalmente fora da fé cristã. Uma invasão do Estado nas questões da igreja. Segundo, irmãos, é a teocracia. A igreja controla o Estado. Isso é um perigo também. Porque o melhor modelo, que é o modelo que nós vemos na palavra de Deus e que os reformadores trouxeram porque estudaram a Bíblia, é entendermos que nós temos 2 esferas. Uma interagindo com a outra. Alguns olham para Israel e dizem o seguinte: ali está o modelo ideal de governo, que é a teocracia, ou seja, Deus governando todas as coisas. Então nós temos que impor a moralidade cristã para todos os homens. Isso não é biblicamente correto. Essa não é a vontade de Deus. A igreja controlando o Estado, a igreja até se prostituindo, por assim dizer, nessa questão. Nós temos também na história da igreja aquele que foi conhecido como constantinismo, vem de Constantino. A igreja estabelece que o Estado favorece a própria igreja, e esta igreja se acomoda ao Estado. Quando a igreja diz assim, vamos acomodar algumas coisas, e aí a gente ganha algum favor aqui e ali do Estado, é o constantinismo ficou conhecido. A igreja começou a se misturar. A igreja que antes não era misturada, era a consciência do Estado. Isso foi o próprio reformador João Calvino que disse: a igreja deve ser a consciência do Estado, ou seja, deve influenciar, deve pregar, deve se posicionar, mas não entrar, interferir e começar a manipular e ganhar favor e etc. Isso aconteceu lá naquele período. Começou ali com Constantino e depois começou a virar uma coisa totalmente desregrada e corrupta dentro da igreja. Os cargos na igreja eram vendidos. E os políticos queriam mandar na igreja, e a igreja queria mandar na política, nessa interação tanto confusa. O que a Bíblia ensina ficou conhecido como parceria. Igreja e Estado devem reconhecer e incentivar um ao outro nas responsabilidades que Deus deu. Por exemplo, John Stott, que foi um grande teólogo, muito conhecido, muito influente, morreu há pouco tempo. Ele era um conselheiro. Ele era tão inteligente, ele era tão capaz, bispo anglicano, ou seja, reformado, que ele até aconselhava os poderes na Inglaterra. Billy Graham também foi um grande evangelista. Ele era consultado nas questões. Essa interação igreja e Estado é muito importante, mas cada um na sua esfera. As 2 esferas. Nós temos aqui, irmãos, então, em Romanos capítulo 13, Paulo falando num contexto ideal do Estado agindo de conformidade com a vontade de Deus.
a igreja, ou seja, o cristão, individualmente, deve se submeter às autoridades superiores. Nós devemos obediência às autoridades que Deus colocou na nossa vida. Nós temos autoridade, irmãos, em qualquer contexto. A anarquia é totalmente contrária à vontade de Deus. Esse espírito de rebelião é contrário à vontade de Deus. Nós não devemos supervalorizar o Estado, entregando tudo nas mãos do Estado, mas nós devemos sim ter esse espírito de submissão ao Estado, como diz aqui Romanos capítulo 13, desde que o Estado esteja governando de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver isso também. Mas na família tem autoridade? Sim, o marido. Entenda isso, porque falar dessas coisas já dá um mal-estar. Sabe por quê? Por causa do espírito do nosso século, que procura tirar as autoridades. E você vê isso em várias ideologias. Não, o homem não é o cabeça do lar. Quando a ministra Damares falou que a mulher deve ser submissa, um monte de gente caiu em cima, criticando, julgando, dizendo que ela era muito patriarcal. Mas uma mulher, até onde nós vemos e temos observado, procura seguir a palavra de Deus e defender os princípios bíblicos. O marido, então, é o cabeça do lar, e os pais têm autoridade sobre os seus filhos. Não queira ser igual ao seu filho, porque você é pai ou mãe. Não tenha uma atitude infantilizada para ficar no nível deles. Tem que ter autoridade. Não, mas eu quero ser pai. Aí a pessoa pensa assim, intimidade, afeto. A ideia de pai no Antigo Testamento é, acima de tudo, a autoridade, irmãos. E a autoridade na escola. Os crentes têm que respeitar os professores. E a polícia militar, que a mídia ataca, porque procura desconstruir essa ideia de autoridade, porque desconstruindo as autoridades que nós temos na sociedade, ataca-se em última instância a autoridade de Deus. Agora uma pessoa cresce, não está acostumada a ver o pai como autoridade em casa, não está acostumada a ver o professor como autoridade em casa, não está acostumada a ver o princípio de autoridade na igreja, ou na polícia, ou nas esferas. Essa pessoa vai se submeter à autoridade de Deus? É mais difícil. Tem autoridade na família, no trabalho, no governo. Paulo diz que as mulheres devem ser submissas ao marido, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, sejam obedientes aos pais. Servos, sejam obedientes aos senhores. Paulo repete isso em Colossenses 3, Tito 3, Pedro traz a mesma coisa em 1 Pedro capítulo 2. A autoridade procede de Deus. Observe aí, não há autoridade que não proceda de Deus. Jesus disse para Pôncio Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Isso significa, irmãos, que aquela função foi abençoada e autorizada por Deus, ainda que seja Pôncio Pilatos. Isso não significa nós olharmos para uma eleição e falarmos assim, se ele está ali, é porque Deus quis, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O que o texto bíblico está dizendo é o seguinte, as autoridades são estruturadas por Deus, a função, a autoridade maior, toda essa estrutura social é de acordo com a vontade de Deus. Quem era o imperador aqui na época? Nero. A perseguição ainda não estava tão intensa em cima da igreja, 10 anos depois, mais ou menos, vai se intensificar. E aí Pedro, diante de um contexto de severa perseguição, vai dizer o seguinte, honrai o rei. Ainda que discorde, ainda que esteja perseguindo a igreja, a autoridade que ele tem foi dada por Deus e merece, mesmo assim, a honra.
De onde Paulo está tirando isso? Dentre tantas revelações que Deus lhe entregou do Antigo Testamento, Daniel capítulo 4 diz, Deus dá o reino a quem quer e ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. É Deus. Alguém pode dizer, por que aquele governante, então Deus permitiu que assumisse o governo? Às vezes é para juízo, irmãos. Estou falando de qualquer governo, não estou falando de um em particular, ou que virá, ou foi, eu estou falando além disso. Eu estou falando da soberania de Deus, que controla todas as coisas, e nós, nesta sujeição, nessa submissão às autoridades superiores, na verdade estamos exercendo a submissão a Deus. Veja, não há autoridade que não proceda de Deus. Está resistindo à autoridade, está resistindo a Deus. Agora, equilibrando isso, as parteiras não obedeceram a Faraó e foram abençoadas. Os amigos de Daniel não obedeceram o decreto e eles foram abençoados. E os apóstolos não obedeceram o sinédrio, que era a autoridade ali, e foram abençoados. Eles disseram assim, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então preste atenção, você que está comigo até aqui, continua. Quando houver um conflito entre aquilo que Deus ordena e aquilo que a autoridade superior ordena, nós devemos obedecer a Deus. A desobediência ao Estado nesta circunstância será uma obediência a Deus. Isso já deveria estar muito claro para nós, irmãos. Se alguém disser assim, vocês não podem mais cultuar a Deus, nós desobedeceremos. Se alguém disser assim, não pode mais pregar contra a homossexualidade, nós desobedeceremos. Não pode mais falar desse modelo de homem e mulher, de casamento, etc. Nós desobedeceremos. Ou seja, não é algo assim, sem critério. Paulo está falando num contexto ideal, onde a autoridade está agindo de conformidade com a vontade de Deus. Ele mesmo pregava quando as pessoas diziam para ele não pregar. Nós devemos então submissão à autoridade que Deus conferiu ao Estado. Mas quando o Estado está exercendo ali os propósitos específicos de Deus e não totalitários. O Evangelho, então, já disse certo autor, é inimigo da tirania e da anarquia. Nós obedecemos a Deus. Nós somos submissos ao Estado, mas a nossa submissão interna, nessa submissão ao Estado, é a submissão a Deus. Por isso que nós não podemos divinizar, entronizar o Estado como é nos regimes comunistas, anticristãos, todos, sem exceção. E não entregar ao Estado uma agência, uma gerência, que vai assumindo esse poder totalitário. Por exemplo, o que nós temos visto é o desejo de definir como deve ser a educação dos filhos. Isso é errado. O Estado cada vez mais quer os seus filhos, viu? Quer mais tempo na escola, mais doutrinação na escola, porque quer formar a mentalidade dos seus filhos. A educação vem dos pais. A igreja tem a sua esfera e não pode o Estado entrar ali e começar a interferir. Esta é a soberania do Estado, das autoridades. Segundo, a sujeição dos cidadãos. Veja, todo homem. Diz aí o versículo 1. Nós devemos orar
pelas autoridades. Isso não é somente o presidente, irmãos. Todas as autoridades, governadores, prefeitos, aqueles que estão investidos de poder. Ore pelo seu chefe, inclusive. Ah, mas eu não gosto muito dele. Não importa se gosta ou não gosta. Ore, interceda. Não há alguém que esteja colocado numa situação assim à parte, e este aqui não precisa ser submisso às autoridades, diz todo homem. A sujeição é coletiva. Segundo, ela é recompensada. Diz aí Paulo no versículo 3, se você faz o bem, você vai receber o louvor. E aqui é importante conhecer o costume da época. Quando alguém era submisso à autoridade, fazia um bem assim para a sociedade, alguma coisa assim que era notável, essa pessoa era reconhecida publicamente, recebia presentes, alguma homenagem pública. E como é importante isso? A valorização pública de algo que é honrado. Da mesma forma que aquilo que é errado deve ser publicamente condenado como errado, da mesma forma o bem deve ser reconhecido, deve ser valorizado. Paulo diz então, faz o bem e terás louvor dela. Recompensada. O louvor, o elogio, a gratificação. Uma sociedade que prospera, uma sociedade saudável, reconhece e valoriza os homens bons e honestos. O trabalhador, aquele que é digno, não o indigno, o corrupto, o ladrão, aquele que não estuda, aquele que não trabalha, aquele que não coopera com a nação, ele não merece louvor. Paulo diz, faz o bem, então você tem louvor, faz o mal, a espada cairá sobre você. A sujeição, então, é recompensada. Fez o bem, louvor. Fez o mal, condenação. Observe aí. Você fez o mal? Paulo diz, então tenha medo, sim. O sentimento de impunidade que temos nas pessoas, irmãos, é uma das piores coisas que pode cair sobre uma sociedade. Faz o mal e acha que não vai ter nada demais. Quando a polícia até tem um certo receio de agir, porque vão dizer o seguinte, por que matou? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Então, às vezes a polícia até fica um tanto recuada. E o ladrão, o iníquo, o perverso, se sente à vontade aí para roubar, matar, e sabe que não vai acontecer muita coisa com ele. Deveria ser o contrário, fez o mal, teme, não estudou, seja penalizado, não está trabalhando, é prejuízo para a sociedade, para a família, para o mundo. Não tem conversa, irmãos. A Bíblia define dessa forma. Fez o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Agora, para que serve uma espada romana? É para matar. Pena capital aqui no Novo Testamento. Quem gosta de dizer que é coisa do Antigo Testamento, Novo Testamento. Pena de morte, tirou a vida, tem que morrer, de acordo com Deus. A pena deve ser proporcional à falta. Agora o sujeito estuprou, matou, qual que vai ser a pena? Quase nada, ele vai ser preso, ele vai evoluir lá na prisão, todos os crimes que ele irá cometer daqui para frente, não tem medo de nada. Amados irmãos, pena de morte é a vontade de Deus. Isso está ancorado em Romanos 13, Gênesis 9, capítulo 6. Tirou a vida de alguém, deve ter a sua vida tirada, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A espada, então, é o poder policial e penal. Os homens têm que ter medo, sim, de fazer o que é mal. Ah, eu roubei e ficou com medo. Tem que ficar com medo. Matei alguém, tem que morrer, paga com a própria vida, prega o evangelho, agora ele vai pagar aquilo que ele fez.
essa falta de firmeza, irmãos, da força, da lei, do juízo, da condenação, deixa essa sociedade aí solta para fazer o que quiser. O aluno bate no professor, o filho bate no pai, o policial é desrespeitado, e o ladrão vai aí cometendo iniquidade e acha que não vai acontecer nada. Esse cristianismo que não prega essas coisas, deixa tudo ainda pior e mais mole a situação, digamos assim. Não pode nem disciplinar o filho mais, porque pode ficar traumatizado. É uma sociedade dodói, você não pode fazer mais nada. Não pode machucar, não pode ofender, não pode criticar, não pode dizer se é certo, errado. É tudo muito assim. E uma sociedade que não sabe recompensar os bons, por assim dizer, está valorizando os maus. É preciso disciplina exemplar, que serve de exemplo para os outros. Os irmãos devem conhecer a rota, não é? A polícia, que é extremamente rigorosa para entrar e para você ali trabalhar, exercer ali a sua atividade. Tem um sujeito que errou a placa e aí teve uma situação lá de engano, colocaram o sujeito no chão e tal. Depois o soldado que tinha anotado errado a placa, ele foi extremamente criticado, exposto, passou até por uma certa humilhação, por uma penalidade. Ele sabia que ele não poderia mais cometer aquele erro. Eu achei muito interessante esse exemplo. Foi uma placa anotada errada. Teve a punição. Agora, em qualquer outro contexto hoje, se tem punição, está traumatizando as pessoas. Está machucando. Que falta de amor. As pessoas não aprendem. Nós, irmãos, precisamos de disciplina. Nós precisamos ter uma ideia clara de que se eu faço bem, recebo louvor, eu sou recompensado de uma forma boa, agora fiz o mal, vai ter o retorno disso. Essa compensação, essa retribuição deve ser clara para nós. Educação, um caos. O poder militar, um caos. Igreja, um caos. Família, um caos. E grande parte disso, sabe o que é? A falta do princípio de autoridade. Concordo com o pastor que disse o seguinte: um dos grandes problemas no mundo hoje é a falta do princípio de autoridade. O serviço da autoridade, para encerrar, é autorizado por Deus. A palavra, irmãos, ministro, aí no versículo 4, sabe qual que é? A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ministro aí é diácono, no grego. Ou seja, está a serviço de Deus. Deve corresponder a isso. Agora, no versículo 6, a palavra ministro, na língua original, é outra. Um pouco diferente de diácono. Leiturgos, de onde vem liturgia, ou seja, aquele que serve da parte de Deus. Os que governam são servidores de Deus. Quando eu vou aqui ministrar a capelania militar para a polícia, eu falo, vocês são servos de Deus. Vocês estão a serviço de Deus, da família, da sociedade, da nação, da pátria. Porque precisa valorizar, irmãos, o serviço a Deus. Então alguém que está varrendo bem a rua, está servindo a Deus nisso. Está fazendo bem o seu trabalho. Se tem um exemplo assim que veio na cabeça agora, pode ser qualquer outro. No posto de gasolina, na farmácia, no hospital, na escola, em qualquer lugar. Precisa ser um servo de Deus, especialmente aquele que tem uma posição de autoridade. Funcionários públicos, como servos de Deus, porque sua autoridade vem dele. E porque tem essa autoridade,
precisamos pagar, ou seja, entregar o que é devido. Acompanhe aí, versículo 6, por este motivo, também pagais tributos, ou seja, uma taxa anual cobrada pelas casas, terras e pessoas. A palavra tributo significa isso. Imposto, que é aquele mais direto, aparece lá em Lucas 20 também. É lícito pagar tributo, aparece tributo lá, mas a ideia mesma é imposto. A César ou não? E tinha lá na moeda a gravura, digamos assim, de César. Por isso Jesus disse, quem está aqui? César. Dá a César o que é de César. O judeu ficava muito incomodado com aquelas bandeiras, toda aquela questão de Roma dentro ali de Jerusalém. Se incomodavam muito com aquilo. E não queriam pagar impostos ao império, porque sabia que o império estava ali dominando Israel, e era um império totalmente fora da vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus nos ensina o seguinte, o imposto é devido, apesar do fim. Eu não posso, então, dizer o seguinte, não vou pagar imposto, porque o governo é ladrão, porque o imposto é muito caro, porque é indevido. Não cabe a nós. Imposto deve ser pago e ponto final. Sonegar imposto, então, é pecado. Trabalhar errado é pecado. Se eu tenho que trabalhar 10 horas, trabalho 9, pecado. Se ao invés de estar ali produzindo, fazendo as coisas que devo fazer, estou em rede social, qualquer outra coisa, viajando, comendo, deveria trabalhar, pecado também. Aqueles que perseguem o cristianismo vão dizer assim, está vendo o espírito do capitalismo? Não é o espírito do capitalismo, não. Nem foi os puritanos, nem João Calvino que trouxe isso. É a palavra de Deus que traz essa disciplina no trabalho. O cristão tem que trabalhar, tem que produzir, tem que contribuir com alguma coisa. E tem que ser muito zeloso em tudo isso. Imposto, pague imposto. Tributo, pague tributo. Respeito. Respeito. Pode ver que Paulo, quando se dirigia a uma autoridade, ele falava em termos respeitosos. Honra, ou seja, considera a dignidade, o valor e a estima. Para nós, irmãos, algumas aplicações aqui. Esse texto nos ensina a sermos mais submissos. A gente precisa lutar, irmãos, porque a nossa tendência é sermos insubmissos às autoridades. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero mandar, eu quero isso, eu quero aquilo. Precisamos ser submissos, precisamos pagar os impostos. Pessoas honradas, a quem honra, honra, entrega, honra. Deve ser respeitada a autoridade, respeito a essa pessoa. Marido, pais, mestres, chefes, militares, governador, presidente, seja quem for, respeito às autoridades. E intercessão, diz Paulo lá a Timóteo. Este, irmãos, é um ano de eleição. O que melhor podemos fazer diante disso é orar. Orar. Quando o povo vai para a Babilônia, Jesus diz, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Vocês vão para a Babilônia, eu vou mandar vocês para a Babilônia. Mas mesmo lá, porque eu sou um Deus tão compassivo, misericordioso, se vocês orarem, aquela cidade terá paz. Diante de tanta confusão que temos visto, irmãos, no nosso país, o que nós precisamos como igreja é orar. A oração pode reverter qualquer situação. Não existe nenhum limite para a oração. Às vezes você pode ficar desesperado diante das notícias, ou até desanimado das coisas que vão acontecendo. Não, diante de tudo isso, dobra os joelhos e vai orar. E vem aqui, como eu disse antes, na segunda-feira, orar com os irmãos.
O crente precisa estar antenado às coisas que estão acontecendo e tomar uma posição cristã, ter uma posição de acordo com o Evangelho, de acordo com a verdade, de acordo com a honra. Os crentes precisam. Mas acima de tudo, irmãos, a nossa confiança está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. A nossa confiança, ou seja, o depósito do nosso coração é Jesus. É Ele quem governa, é Ele quem tem toda a autoridade sobre céu e terra. A nossa esperança, então, não é aqui. A nossa esperança, por mais que tenhamos ter responsabilidade, honra, dignidade, trabalho, etc., a nossa esperança maior é no reino final de Jesus Cristo. Somente lá nós teremos um reino de paz, amor e justiça. Somente lá. Lá haverá um governo perfeito, sem mistura, sem vacilações. Pelo contrário, eternamente perfeito, santo e justo. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rogamos a Tua graça. Acabamos de ouvir sobre as autoridades superiores. Que possamos honrar aquele que o Senhor colocou, aquele que o Senhor instituiu, aquele que o Senhor permitiu. Que nosso coração seja mais submisso, mais ensinável, mais dobrável, mais humilde, Senhor. Tem misericórdia de nós. Concede-nos, ó Deus, a consciência da importância das autoridades, das estruturas que o Senhor mesmo estabeleceu para este mundo. Abençoa, Senhor, todos os poderes do nosso país. Ajuda. Ó Pai, o nosso país tem enfrentado tanta luta, tanta dificuldade, tanta confusão. São notícias, ó Deus, que causam assim tristeza, perplexidade, confusão. Rogamos a Tua ajuda. Esclarece, Senhor. Abençoa esta nação. Abençoa, Senhor, o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome. Ó Deus, este é um ano de eleição. E colocamos esta causa diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia do Brasil. Abençoa, Senhor, todas as autoridades constituídas pelo Senhor. Abençoa, Deus, todas essas leis, todas essas discussões, as tratativas. Ó Deus, põe a Tua mão, tem misericórdia. Abençoa a autoridade maior, que é o nosso presidente. Seja com ele fortalecendo, dando sabedoria, graça. Ministrando, Senhor, ao coração dele a Tua vontade. Ajuda-o, Senhor, seus ministros, os três poderes, as casas. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia, Deus, da polícia militar. Esses homens, ó Pai, que têm enfrentado aí nas ruas tantas coisas, ajuda, Senhor. Muitos estão estressados, abalados emocionalmente, enfrentando problemas familiares, conjugais. Tem misericórdia, Deus. Que eles possam abrir o coração para Jesus, que é o único que realmente pode ajudar. Oferecer socorro e auxílio, Senhor, nessas horas de tribulação. E acima de tudo, Senhor, desperta a igreja para orar mais, para evangelizar mais, para dar melhor testemunho nessa sociedade de estudante responsável, de trabalhador responsável. Nos abençoa, Senhor.
tem misericórdia de nós, pecadores, e ajuda-nos. Abençoa, Senhor, a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém.